Caríssimo Dom Valmor, em primeiro lugar, o meu agradecimento pela deferência de ceder-me generosamente a presidência desta Eucaristia. Peço ao povo que reze especialmente hoje, também por Dom Valmor, porque ontem ele completou 27 anos de ordenação episcopal. Ele deveria estar presidindo e eu estar acolitando. Ele disse que eu fui professor dele, mas muito mais importante foi o tempo em que ele foi meu reitor, depois de padre. Trabalhamos juntos no seminário, alguns anos, e ele foi reitor do seminário do Juiz de Fora, depois de mim, e ele era obediente, e o tinha como um irmão e amigo com os outros que conosco trabalhavam. Hoje é dia da vocação, de rezar pelas vocações sacerdotais, porque é o domingo do Bom Pastor, e Nosso Senhor quis que apóstolos, seus apóstolos, homens humildes e simples, se tornassem sinais dele, participassem de uma forma especial da sua missão de conduzir o rebanho. Por isso nós nos alegramos de estar com um novo sinal de Cristo Pastor para a igreja toda, que é o Papa Leão XIV. Nos alegramos por isso. E nos alegramos também por termos os bispos, os padres, os diáconos. E nos alegramos também por todos os leigos que trabalham nas nossas pastorais, participam da missão de Jesus Pastor. As nossas mães, as nossas primeiras pastoras. Eu quero nesse momento fazer memória, tendo Nossa Senhora diante dos olhos, de uma senhora chamada Aurora e de uma outra chamada Conceição. Aurora é minha mãe, Conceição, a mãe do Dom Valmor. Me lembro bem, com 10 anos, ao despedir-me dela na cidadezinha de minha terra, ela chorava, me beijava, chorando, entregando um menino de 10 anos para ir para o seminário, só voltado aí 6 meses. E me lembro também do Valmor narrar que a sua mãe o levou e o deixou no seminário. Só que eu acho que ela não chorou não, para ele não ficar muito triste. Mas com isso eu estou apenas querendo ressaltar a importância de pai e mãe. Como hoje é o Dia das Mães, a gente fala especialmente das mães. Sobre minha mãe, conto ainda que depois, talvez eu tivesse já uns 12 anos que eu era padre, viajando com ela, aliás, vindo de Barbacena para Belo Horizonte, eu dirigindo o carro, eu arrisquei fazer um comentário. O comentário foi o seguinte: mãe, a senhora está viajando aqui comigo, eu sou padre, a senhora nunca pensou, né, que podia ter um filho padre? Eu já era padre há 12 anos. Ela disse: pensei sim, meu filho. Eu tinha muito medo de não ter filho e pedi a Deus que pelo menos tivesse um e que ele fosse padre. A verdade é que ela teve 8, um dos quais, ao nascer, Deus levou para o céu. Mas vejam bem como é importante a missão do pai, e muito especialmente da mãe. Nós crescemos no seu ventre como Jesus, o verbo eterno do Pai. O pastor de nossas almas cresceu no ventre de uma mulher. E nós sugamos o amor no peito da nossa mãe. Fomos amparados por ela no ventre. E depois, ao nascer, o leite que nos alimentou, um leite forte, que hoje os médicos dizem, até os 6 meses só o leite basta. Nós sugamos ali não apenas o alimento do nosso corpo, mas nós sugávamos o amor com que nossa mãe nos dava aquele leite. E depois as preocupações com o nosso crescimento, o acompanhamento de perto, mesmo que a gente morasse longe, pela oração. E a alegria de nos ter visto ordenados e de ter acompanhado os nossos passos.
A mãe é pastora dos seus filhos. Mesmo depois que a gente fica idoso, a mãe ainda está viva, ela ainda nos acompanha discretamente, silenciosamente, rezando por nós. Temos a alegria de celebrar hoje o Domingo do Bom Pastor. Nós ouvimos só Deus, só existe um Deus, e Ele é o nosso pastor. Nós somos o seu rebanho e o seu povo. E Ele nos conduz nos caminhos da história para a grande festa. O pessoal pergunta: o que é o céu, Padre? O que é a vida eterna? O Apocalipse faz uma descrição muito bonita. Não há como definir com conceitos, então se define com uma descrição de um grande encontro, de uma grande assembleia. Eu, João, vi uma multidão imensa. Que maravilha, uma multidão imensa. Às vezes a pessoa perguntaram para Jesus se eram muitos ou poucos os que se salvavam, e Jesus responde que era preciso ficar atento, que o caminho era estreito, a porta também, e não deu a resposta, mas no Apocalipse temos uma resposta. 44 mil de cada tribo de Israel, significa muita gente do povo do Antigo Testamento, e depois uma multidão imensa, incontável, diz noutra parte, de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, que ninguém podia contar. Está dito aqui nesse trecho exatamente. Estavam de pé diante do trono, onde estava o Pai, e do Cordeiro, Jesus. Trajavam vestes brancas, traziam as palmas da vitória na mão, e um dos anciãos que ali serviam disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono, Pai, os abrigará na sua tenda, nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água e da vida, e Deus enxugará toda lágrima, ou as lágrimas que correm de seus olhos. O céu é o lugar da felicidade plena, porque é o lugar em que estaremos em comunhão profunda no Espírito Santo, com Jesus Cristo, Filho amado, que partilhou conosco a sua filiação divina, recebendo todo o infinito amor do Pai, e com o Filho ressuscitado no mesmo Espírito, oferecendo-nos inteiramente ao Pai com o mesmo amor, o amor próprio de Deus, que o Espírito Santo, que pelo Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Para chegar lá, meus irmãos, nós aqui reunidos, celebrando a Eucaristia, em que o pastor de nossas almas nos oferece agora a sua palavra, depois do seu corpo e sangue entregues por nós na cruz, nós que aqui estamos reunidos, somos a igreja, o povo, mas o povo peregrino, e precisamos escutar e jamais deixar de escutar a voz do pastor, do nosso pastor, que é Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna. A vida eterna é a comunhão com Deus na eternidade, depois dessa vida, mas ela já está em nós. Cada um de nós é templo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai nos ama com o mesmo amor com que ama infinitamente o Filho, dando-nos o Espírito Santo. O Filho nos ama com um amor infinito e partilha e nos dá, pelo Espírito Santo, a possibilidade, a alegria de poder olhar para Deus Pai e dizer: Pai, Pai nosso, Pai do céu, meu Pai. Nós somos já felizes no caminho, porque a esperança nos garante que
sendo fiéis, mesmo que tenhamos que passar por profundas, dolorosas tribulações, porque Cristo ressuscitou, venceu a morte. Nós temos uma virtude chamada esperança, que nos sustenta, que sustenta os nossos passos, mesmo em momentos os mais difíceis. E com a graça, peço essa graça para todos nós, no momento da nossa passagem definitiva, que a esperança não morra, que ela esteja mais viva que nunca, para que assim possamos entrar na grande festa descrita na segunda leitura de hoje. Jesus diz uma coisa importante: meu Pai me deu essas ovelhas, Ele é maior que todos, ninguém vai arrancá-las de minha mão, porque meu Pai me deu essas ovelhas, e não pode arrancá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Que bom podermos ter essa certeza. Ninguém pode nos arrancar das mãos amorosas de nosso Senhor Jesus Cristo e do abraço generoso de infinita bondade do Pai do céu. Ninguém pode nos arrancar. Mas atenção, a gente pode se separar. Isso é que nos dá um certo medo. Mas eu posso sair das mãos de Cristo, posso sair do coração do Pai, se eu me deixar levar pelas seduções deste mundo e esquecer, e tornar uma ovelha separada do rebanho de Cristo. É verdade, Ele sempre estará nos procurando, mas há sempre o risco também da pessoa não querer, não aceitar, como está na primeira leitura. Paulo pregou com muita coragem, muitos o seguiam em Antioquia da Pisídia, depois ficaram contra ele os invejosos, os líderes judaicos daquela sinagoga, ficaram contra ele e o expulsaram Paulo e Barnabé daquela comunidade. E aí vem uma palavra dizendo, em que diz assim: eles, diz Paulo, eles se consideraram indignos da vida eterna. Eles se consideraram indignos da vida eterna. E mais na frente diz que vamos agora aos pagãos, já que os judeus da sinagoga local nos rejeitam, vamos aos pagãos. E os pagãos ficaram muito contentes e glorificavam o Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. E a palavra de Deus se espalhava. E foram expulsos de lá. E termina assim: os apóstolos sacudiram os pés contra eles, foram para a cidade de Icônio. E aqui termino com essa palavra: os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Que o dia de hoje, nós participando dessa Eucaristia, possamos sair daqui cheios de alegria e do Espírito Santo, encorajados para continuar o caminho, deixando-nos conduzir pela amorosa voz do bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro imolado para a nossa salvação. Amém.